5 dicas para quem quer migrar para a área de ciência de dados. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Cunioche, eu sou cientista de dados e nesse meu canal aqui eu falo sobre ciência de dados, transição de carreira e tudo que está relacionado a essa área. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, eu sempre trago dicas interessantes, falo sobre temas mais atuais e dou dicas para quem quer entrar para a área de dados. E não esquece de deixar o like nesse vídeo aqui, que me ajuda muito. Uma outra coisa que aqui a gente tem é o clube de membros, então se você se interessa e quer estar por dentro de alguns assuntos um pouco mais específicos, como código em Python, SQL e algumas avaliações extras que eu trago aqui, você pode se inscrever aqui no clube de membros, é R$ 4,99 por mês e o botãozinho fica do lado ali do se inscrever aqui desse vídeo. Agora sim, vamos lá para o tema do vídeo. Bom, então a primeira dica que eu tenho aqui para trazer para vocês, talvez seja a dica mais óbvia, mas precisa ser falada, que é seguir os estudos técnicos. Então, nesse vídeo aqui eu não vou falar só sobre coisas técnicas, eu vou trazer outras questões para vocês também, mas os estudos técnicos eles têm que estar aqui em primeiro lugar. É uma dica muito importante, vocês não podem esquecer dessa parte, porque os estudo técnico realmente é o que vai fazer a grande diferença aí no seu caminho para se tornar um cientista de dados. Então, o que são esses estudos técnicos? É você entender sobre uma linguagem de programação, por exemplo, Python, que hoje em dia é o mais requisitado para cientistas de dados. SQL é muito importante você saber também. Então, a parte de estatística e matemática ali é importante você saber, porque vai te dar a base ali principal para você entrar para os algoritmos de machine learning. E falando neles, é importante você entender quais são os principais algoritmos, entender como eles funcionam. Então, estudar de fato ali machine learning do básico ao mais avançado, entender como os algoritmos funcionam por trás, qual a diferença de cada um deles, quando você usa um, quando você usa outro, e depois ali partir para deep learning também. O importante aqui é você talvez não seguir um caminho linear aqui, primeiro Python, depois SQL, depois estatística, depois machine learning. O importante aqui é você fazer mais ou menos ao mesmo tempo e enquanto você está estudando Python, você vai estudando estatística e usa o Python ali para fazer as suas análises estatísticas e ao mesmo tempo fazer algumas questões ali de machine learning, entender um pouco mais, porque isso vai te dar um pouco mais de motivação para você continuar nos estudos e ficar um pouco mais dinâmico aí os seus estudos técnicos, beleza? Bom, a segunda dica aqui é você treinar sua comunicação. Por que isso é importante? Porque um cientista de dados ele precisa ter uma comunicação clara, uma comunicação mais transparente, uma comunicação que tenha um começo, um meio, fim e que você saiba passar as informações. Então, o cientista de dados ele não vai somente precisar fazer um modelo e esquecer e partir para outro. Você vai precisar apresentar, você vai precisar se expor, você vai precisar criar visualizações, né, para fazer as pessoas entenderem o que você criou. Então, essa comunicação, como eu já falei aqui, essa parte de visualizações, você vai precisar treinar a sua parte de data vis aí, né, como você cria visualizações melhores e que passam a mensagem de forma mais clara, principalmente para um público não técnico. E você vai ter que treinar também a sua comunicação verbal também. Então, como você conta uma história, como você cria um roteiro ali, um storytelling, para você se fazer entender e passar as informações da forma mais clara possível e mais objetiva possível. Escrever no Medium e criar bons storytellings são bastante interessantes para você treinar essa parte, tá? Então, sempre tenha em mente, assim, como eu posso treinar para melhorar a minha comunicação. É uma dica muito importante e que muitos cientistas de dados acabam pecando nesse sentido, porque ficam muito na parte técnica e esquecem um pouco a parte de comunicação, tá? Bom, terceira dica aqui é desenvolver um bom networking. Isso é muito importante porque quando você desenvolve um bom networking, você acaba desenvolvendo mais possibilidades para você entrar no mercado. Então, como você pode desenvolver um bom network? Você consegue isso principalmente participando de comunidades de data science e sendo ativo ali no LinkedIn. Quando você é ativo no LinkedIn, você acaba aparecendo cada vez mais para as pessoas ali, as suas métricas mesmo ali do LinkedIn acabam se alavancando, ou seja, você consegue atingir cada vez mais pessoas e ser visto, né? Quem é visto é lembrado, né? Sempre falam isso, e isso é verdade mesmo, né? Então você acaba criando novas conexões, e quando você cria novas conexões, acaba aumentando a sua possibilidade ali também
de ser contatado, né, para vagas, enfim, você aumenta suas possibilidades de contratação, tá? Eu já comentei em algum vídeo anterior, mas o meu networking, aumentar essas minhas possibilidades, também me possibilitaram a conseguir um emprego aqui na área de Data Science, que eu não conseguiria se eu não tivesse tido esse networking, tá? Então, assim, eu falo isso por experiência própria e por experiência que eu vejo aí de alguns colegas aqui da profissão também. Então, sempre tenham isso em mente. Ah, e muita gente no LinkedIn acaba postando sobre coisas diversas, então sobre assuntos de machine learning, sobre técnicas específicas, enfim, tem gente falando sobre muitas questões diferentes, inclusive tem muita gente que faz dashboards incríveis lá, o pessoal de BI, os analistas de dados, e assim, é muito interessante, sempre tem gente colocando mais informações lá e aumentando o seu networking. E falando em BI, eu preciso falar aqui do nosso patrocinador desse vídeo aqui, que é a Bitrix 24, que tem uma ferramenta de BI acoplada aqui dentro da sua plataforma. Bom, e para quem não conhece, a Bitrix 24 é uma plataforma de colaboração para empresas que tem ferramentas de CRM, marketing, tudo que você precisa aí na sua empresa. O legal dela é que ela tem um plano gratuito, que é gratuito para sempre e sem limite de usuários. Esse plano gratuito, ele já contempla assim a maioria das coisas que você vai precisar para o seu uso mais básico aí do dia a dia, tá? E uma coisa muito interessante que tem também na Bitrix 24 é que eles têm um teste gratuito de 15 dias sem que a pessoa precise colocar o seu cartão de crédito para usar a plataforma, para fazer esse teste do plano Professional, que é um plano mais avançado. A gente sabe aí que muitas vezes a gente acaba caindo em algumas ciladas quando a gente coloca o nosso cartão de crédito e esquece de tirar depois nesses planos gratuitos de outras empresas. Mas na Bitrix 24 a gente não tem esse problema. E se você quiser mais informações e tiver interessado, eu vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, e como eu estava falando, a Bitrix 24 ela tem um monte de ferramenta aqui e uma delas que eu comentei é que ela tem essa ferramenta de criador de BI. Ou seja, se você tem sua empresa aí que já está fazendo as vendas, já tem um time de CRM, já tem todo um fluxo e vocês usam a Bitrix 24, nela você vai poder criar os seus dashes de forma automatizada aqui. Ou seja, aqui ela já traz algumas questões interessantes para a gente, do tipo das tasks que são abertas, né, e quem que é o responsável e tudo mais. Tem aqui alguns resumos das análises de negócio, enfim, tem um monte de dash aqui que a gente pode fazer para a gente fazer as análises aqui da empresa e de como que está o andamento aqui dos nossos fluxos, dos nossos negócios mesmo, e isso de forma muito simples e muito rápida, tá? Então eu vou entrar aqui para mostrar um pouco para vocês, tá? É importante falar que eu não estou numa empresa aqui, né? Não estou usando a Bitrix 24 aqui como uma empresa, então assim, eu não tenho vendas, né? Eu não tenho vendas aqui acopladas, não tenho muitas tasks aqui, mas se eu tivesse, ele ia aparecer mais ou menos dessa forma aí que vocês estão vendo nessas imagens, tá? Mas enfim, aqui é muito fácil da gente gerar esses resumos e relatórios, porque é só a gente entrar aqui nesse link ou nos links aqui que estão disponíveis e ele vai mostrar aqui pra gente. Então essa parte aqui, ele tá mostrando a questão das receitas, de conversão e tudo mais, e aqui a gente poderia filtrar de quanto em quanto tempo a gente quer agrupar para enxergar essas receitas e tudo mais, qual o período que a gente está analisando, enfim, a gente pode fazer os filtros aqui e já enxergar aqui os dashes filtrados, tá? É muito fácil de usar, como eu falei, tá tudo automatizado aqui e a gente pode integrar essa plataforma aqui da Bitrix com o Power BI, por exemplo, e com a ferramenta de BI também do Google. Então, assim, é muito interessante aqui. Essa parte de BI da Bitrix 24 é muito fácil de usar e aqui a gente já consegue ter uma noção muito geral de como que está o andamento da empresa onde você trabalha. Bom, a quarta dica que eu tenho para trazer aqui para vocês é treinar muito para as entrevistas, não menosprezar nenhuma delas e treinar tanto a parte de hard skills quanto a de soft skills. Bom, no vídeo passado eu já trouxe aqui algumas dicas para você se preparar para as entrevistas e como que você pode se preparar? Bom, usando algumas ferramentas de inteligência artificial generativa, como eu falei aqui para vocês do Copilot da Bitrix também, entrar no site das empresas, enfim, se preparar muito bem para as perguntas mais básicas e as mais técnicas também, treinar, simular, treinar sozinho mesmo, verbalizar, né, falar assim com você mesmo, às vezes é importante também para você entender como que você vai responder as perguntas. Se prepare muito, porque se você chegou na parte de entrevistas, já é um avanço muito grande. A gente não pode desperdiçar essa oportunidade
oportunidade que a gente está tendo, tá? Então, assim, se prepare muito bem mesmo. Bom, e a última dica que eu tenho aqui para trazer para vocês é ter paciência. Eu sei que muitas vezes a gente tem ansiedade de entrar para a área logo, até mesmo uma necessidade, mas eu tenho que trazer essa dica aqui para vocês porque entrar para a área é um processo aqui de médio, longo prazo, tá? Então não vai achando que 3 meses vai com certeza ganhar assim seus 5 mil reais entrando para a área, porque não é bem assim que acontece, tá? Então assim, pensa sempre a longo prazo, estuda direitinho aqui, siga todos os passos, cria um bom portfólio, treine sua comunicação, enfim, faça tudo o que precisa e tenha sempre em mente que o processo é mais longo. Não tenha pressa, assim, porque quando a gente tem pressa, a gente acaba querendo atropelar os passos ou acaba mesmo desistindo no meio do caminho porque a gente acha que não está conseguindo, né? Tenha sempre isso em mente aí, que é um processo mais longo mesmo e não desista no meio do caminho, porque uma hora vai dar certo. Às vezes a gente se cobra muito para fazer as coisas o mais rápido possível, mas eu quero que você tenha isso em mente, assim, que ter paciência é uma das etapas mesmo e é uma das dicas que eu queria aqui trazer para vocês. Eram essas as dicas que eu tinha aqui para trazer para vocês e até o próximo vídeo e tchau!